Programação é como o Lego. No Lego, você tem várias peças diferentes. Em programação, a linguagem que você usa disponibiliza também, de certa forma, várias peças diferentes, como variáveis, funções, classes, entre tantas outras coisas. No Lego, você tem liberdade para combinar, juntar, compor as peças da maneira que você quiser, contanto que você respeite as regras. No Lego é basicamente uma única regra, na verdade, que a parte inferior de uma peça só se encaixa na parte superior de outra peça. Em programação, você também tem a liberdade para combinar as peças, contanto que respeite as regras da linguagem. E as mesmas peças, tanto no Lego quanto em programação, podem gerar resultados diferentes dependendo de como elas são usadas. No Lego, eu posso usar essas peças aqui para montar várias coisas diferentes. Mas eu escolhi montar um pato. E eu posso pegar outra peça de Lego, que é um conjunto de rodas, e criar um pato sobre rodas. No Lego, você pode pegar algo montado por outra pessoa e incorporar em algo que você mesmo criou, respeitando as regras, claro, que no Lego é simplesmente o encaixe. Então eu posso pegar essa nave espacial criada por outra pessoa e juntar com o meu pato. Agora o meu pato pilota uma nave espacial. A mesma coisa na programação. A gente pode pegar o código disponibilizado por outras pessoas e usar no nosso próprio código, criando dessa maneira algo mais complexo. O Flutter é isso, é um monte de código escrito por vários desenvolvedores, utilizando as peças, entre aspas, da linguagem Dart, que geram componentes mais complexos, e nós construímos o nosso aplicativo usando esses componentes mais complexos criados pelo Flutter. Agora a gente pode visualizar de forma simplificada o layout do nosso aplicativo no Lego, usando as peças que o Lego disponibiliza de forma muito parecida ao que a gente vai fazer no código depois, usando o Flutter. A gente terminou o vídeo anterior com o aplicativo assim, aqui na esquerda da tela, bem zoado mesmo, né? E o código que produziu o aplicativo foi esse na parte inferior direita da tela. Na verdade, né, Material App, Home, Text, Oi Mundo, estava tudo na mesma linha. Mas eu tomei a liberdade de quebrar essas linhas para ficar mais fácil de entender. E não tem problema nenhum de fazer isso, tá? Pelo contrário, é até encorajado para melhorar a organização do código, beleza? Agora, o que produziu esse aplicativo como resultado foi a combinação desses dois componentes disponibilizados pelo Flutter, o Material App e o Text, que estão aqui também. Tá? Assim como eu expliquei na analogia com o Lego, os desenvolvedores do Flutter foram usando peças, entre aspas, né, peças da linguagem Dart, para criar elementos mais complexos para que a gente possa criar o nosso aplicativo. Os principais elementos complexos que o Flutter disponibiliza são chamados de widget. Então, tudo, absolutamente tudo que aparece na tela de um aplicativo é um widget do Flutter. Mas também existem widgets que não aparecem na tela, tá? Só disponibilizam alguma funcionalidade. Só entre aspas, né? Porque não é algo simples de fazer, mas disponibiliza alguma funcionalidade sem aparecer na tela. Então, só para deixar claro, tudo que aparece na tela do celular em Flutter é um widget. Mas nem todo widget aparece na tela obrigatoriamente, beleza? Text é um widget e aparece na tela. Nesse caso, a gente escreve Oi Mundo, né? Oi Mundo aqui está aparecendo na tela. Material App também é um widget, mas ele não aparece na tela. Ele fornece uma funcionalidade que é possibilitar o uso de vários outros widgets que são comumente requeridos em aplicativos que implementam Material Design, que é um design que eu citei no vídeo anterior, né? Então, nesse caso, Material App está recebendo um text. E aqui na parte, na direita, né, em cima do código, você consegue ver a estrutura que representa essa relação. A gente vai chamar essa estrutura de widget tree, ou árvore de widgets em português, né? Meio português, na verdade, né? Widget não é português, mas pela falta de uma palavra exata em português, eu vou chamar de widget mesmo, beleza?
Então aqui é uma árvore de widgets. Nesse caso, só tem dois, Material App e Text. Agora vamos ver como deixar o aplicativo mais bonitinho, aplicando o Material Design, fazendo uso dos benefícios de usar o widget chamado Material App, né? Na esquerda, você vê o aplicativo equivalente à árvore de widgets da direita. Repara que agora o nosso aplicativo teria uma barra azul na parte de cima, contendo algo escrito, né? Nesse caso, o meu app. Um corpo com cor de fundo branca e o nosso texto Oi Mundo, que agora está centralizado no aplicativo, já com a cor preta ao invés de vermelha, um tamanho de letra mais adequado, menor, né? Sem barras amarelas embaixo. Então está mais com cara de aplicativo, né? Agora vamos entender a árvore de widgets na direita. O que compõe essa tela para que ela fique com esse visual aqui da esquerda, né? O primeiro widget é o Material App. Para ele, a gente está passando o widget chamado Scaffold, que implementa a estrutura visual básica de layout do Material Design. Então aqui ele é o responsável pelas maiores mudanças, mas nem tudo que está na tela do celular vem só dele, né? Para isso, para criar essa tela, a gente está passando para o Scaffold dois widgets, o App Bar e o Center. Foca no App Bar primeiro. App Bar é o widget que produz essa barra azul no topo do aplicativo, tá? Mas ele sozinho não faz tudo que está aparecendo aqui. Ele não produz o texto meu app, né? Quem faz isso é o widget Text que foi passado para ele. Então é esse text que escreve meu app aqui em cima, beleza? Agora foca no widget Center, que também foi passado para o Scaffold, né? Assim como o App Bar. App Bar e Center foram passados para o Scaffold. Esse widget Center é responsável por centralizar o widget que ele receber. Nesse caso, a gente está passando um text para o Center, né? Por isso que o Oi Mundo aqui, que faz parte do text, está centralizado. Se a gente tirasse o Center e passasse o text diretamente para o Scaffold, o texto não estaria centralizado na tela, ele estaria se posicionando aqui na parte superior esquerda do corpo do aplicativo, tá? Então, assim como no Lego, a gente vai encaixando peças para construir o nosso layout, respeitando certas regras. Eu ainda não comentei quais são essas regras em programação, mas a gente vai chegar lá aos poucos, beleza? Agora vamos focar só na parte superior do app, tá? Na App Bar, mais especificamente, para explicar com um pouco mais de detalhe como cada widget recebe outro para compor o layout do aplicativo. Repara que eu adicionei algumas coisas na árvore de widgets agora, né? Essas caixas azuis aqui, que representam propriedades que cada widget pode receber. O widget da App Bar tem a propriedade Title, que significa título em português, Background Color, que significa cor de fundo em português, entre várias outras, né? Agora, a propriedade Title aceita um widget e especifica o que o App Bar vai mostrar na posição de título, que fica aqui. É assim que a gente passa o widget Text para a App Bar, através da sua propriedade Title, tá? Agora, por sua vez, esse widget Text também possui propriedades próprias, né? Propriedades próprias é ótimo, mas é isso mesmo. Entre essas propriedades está Data, que significa dados em português, Style, que significa estilo em português, entre várias outras também. Agora, tem uma coisa importante, é que nem todas as propriedades aceitam outros widgets, tá? Então, por exemplo, essa propriedade Data, ela recebe uma string, um texto, não um widget. Nessa tela aqui, a gente está passando o texto meu app, beleza? A propriedade Background Color do App Bar também não recebe um widget. Ela recebe uma cor. Nesse caso aqui é uma cor azul, tá? Então depende da propriedade. E você vai conhecer as principais propriedades dos principais widgets do Flutter ao longo dessa série, tá? Beleza, Matheus, mas como fica isso no código, né? Então essa é a árvore de widgets e esse é o código. Eles são referentes só a esse layout aqui, tá? Ou seja, a barra superior do aplicativo e esse texto aqui, sem aquele texto do meio, do corpo, que era o Oi Mundo, nem nada do resto, beleza? Então você viu até agora como a árvore de widgets representa o layout. E a gente estava comparando o layout com a árvore, né? Agora a gente vai comparar a árvore com o código equivalente. Nessa árvore a gente tem como primeiro widget o Material App.
No código é a primeira linha, onde a gente digitou Material App. Mas não basta só escrever o nome do widget. A gente precisa abrir parênteses depois do nome e fechar parênteses. Tá? Nesse caso, o fechamento do parênteses do Material App está acontecendo aqui nessa última linha. Você consegue acompanhar mais facilmente por causa desse comentário aqui. Tá? Isso não é código, é comentário, é simplesmente ignorado pelo sistema, pelo aplicativo. Tá? Então, aqui a gente está iniciando o Material App, que é esse widget aqui, abrindo parênteses para começar ele, fechando parênteses para terminar ele. Tá? Agora, ignora todo o resto por enquanto. Vamos voltar para a árvore de widget. O Material App tem uma propriedade chamada Home, para a qual a gente está passando o widget chamado Scaffold. No código, isso está na segunda linha, onde a gente digitou Home, dois pontos, e passamos Scaffold. Também abrindo parênteses e fechando parênteses depois, tá? Na penúltima linha. Então, para passar um novo widget para uma propriedade de um widget anterior, a gente faz assim. Entre os parênteses do primeiro widget, a gente digita a propriedade, o nome da propriedade, seguido por dois pontos, e aí sim o próximo widget, que também precisa abrir e depois fechar parênteses. Tá? É esse mesmo padrão sempre. Agora volta para a árvore de widgets de novo. Scaffold tem uma propriedade chamada AppBar, para a qual a gente está passando um widget chamado AppBar. Mas cuidado para não confundir, tá? Esse AppBar aqui é simplesmente o nome da propriedade que os desenvolvedores escolheram, provavelmente porque é bem descritivo em relação a qual widget eles querem que você passe para o widget Scaffold. Né? Então é só o nome de uma propriedade, não é um widget. O widget AppBar é o que a gente está passando para essa propriedade. Tá? Então repara no nome se você tiver dúvida. Os nomes de propriedades começam com letra minúscula e os nomes de widgets começam com letra maiúscula. Tá? AppBar minúsculo, AppBar maiúsculo. Na árvore de widgets, é claro que eu estou deixando isso muito mais claro através das cores. Né? Então eu estou colocando cor azul para propriedades e cor laranja para widgets. Enfim, voltando aqui. A gente está passando o widget AppBar para a propriedade AppBar do Scaffold. Como fica isso no código? Na terceira linha, dentro do parênteses do Scaffold, né? Então o parênteses do Scaffold começa aqui e termina aqui. Dentro do parênteses dele, a gente digita AppBar, que é o nome da propriedade, seguida por dois pontos, seguida pelo widget AppBar, que também, por sua vez, precisa abrir e fechar parênteses, que está sendo fechado aqui na antepenúltima linha. Agora volta para a árvore de widgets mais uma vez. No widget AppBar, a gente está usando duas propriedades dele. Uma é a Title e a outra é a Background Color. Para Title, a gente está passando um outro widget, que é o Text. Né? Então, no código, isso fica assim. Na quarta linha, dentro do parênteses de AppBar, né? O parênteses de AppBar começa aqui, termina aqui, entre os parênteses dele, a gente digita o nome da propriedade Title, seguida por dois pontos, seguida pelo widget que a gente quer passar, que nesse caso é Text, que por sua vez abre parênteses, recebe uma string, um escrito, um conjunto de caracteres, meu app, e fecha parênteses seguido por vírgula. Agora vamos por partes, tá? A propriedade Title recebe um widget Text. O widget Text precisa receber o texto que vai ser escrito na tela. E para isso ele tem a propriedade chamada Data, que significa dados em português, que eu indiquei aqui na árvore de widgets, tá? Data. Mas o nome dessa propriedade fica escondido. Por isso que a gente não digitou aqui Data, dois pontos, seguido pelo meu app, por exemplo, né, nesse caso. Como a gente tem feito em todas as outras propriedades até agora. Tá? A razão técnica para isso é que a propriedade Data no widget Text é passada por um parâmetro posicional, não por um parâmetro nomeado, como tem sido com as outras propriedades. Tá? Mas não se preocupe em entender essa razão técnica agora. Caso você não saiba do que eu estou falando,
deixa passar, tá bom? A gente vai voltar nisso mais para frente. Agora voltando aqui. Então ele recebe esse string meu app na propriedade data que fica escondida. Por isso a gente omite o nome dessa propriedade e passa o texto direto dentro do parênteses do widget text. E sendo um texto, a gente tem que usar aspas, tá? Seja aspas simples ou aspas duplas. Nesse caso eu usei aspas simples. Então abre aspas e fecha aspas. E tudo que vem no meio é um texto, é uma string. Depois do parênteses de fechamento do text, a gente coloca uma vírgula. Mas por que, Matheus? Porque a gente quer usar duas propriedades do AppBar, lembra? Title e background color. A vírgula aqui serve para a gente poder passar mais de uma propriedade depois de title, que é a background color nesse caso. Se a gente fosse usar mais propriedades da AppBar, a gente continuaria digitando novas propriedades e separando cada uma por vírgula, beleza? Então, depois de colocar a vírgula aqui, a gente digita outra propriedade que a gente quer definir, nesse caso, background color. E ele não recebe um widget, ele recebe uma cor, por isso a gente digita colors.blue. Agora vamos para o código na prática aqui no Android Studio, né? Aqui na direita está o aplicativo do jeito que a gente tinha deixado antes e na esquerda o código do jeito que a gente tinha deixado antes, ou quase do jeito que a gente tinha deixado. Eu, na verdade, simplesmente quebrei as linhas para estruturar melhor, né? Mas agora a gente não vai passar mais o text, vamos estruturar esse aplicativo para deixar ele mais bonitinho, né? Do jeito que a gente tinha falado na parte teórica desse vídeo. Então, ao invés de text, a gente vai passar o que para ele? A gente vai passar um scaffold, né? Que é um widget responsável pela estrutura de layout do aplicativo que segue o Material Design. Tá? Se eu simplesmente passar o widget scaffold para a propriedade home do Material App, o que acontece? Vamos executar o código para você ver. Fica uma tela inteira em branco. Por quê? Porque a gente não passou nada, a gente não passou um AppBar, a gente não passou algo para o corpo, então ele fica inteiro em branco. Tá? Já é melhor do que a tela preta que parece estar toda bugada, mas nesse caso ainda não faz nada, nem parece um aplicativo. Né? E para começar a aparecer um aplicativo, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aquela barra azul aqui em cima. Tá? Para isso, a gente vai quebrar a linha aqui entre os parênteses do scaffold para simplesmente estruturar o código. Se a gente quisesse manter na mesma linha, poderia também, mas ficaria feio, né? Então eu vou começar na mesma linha e depois vou quebrar a linha para você ver, tá? Então o scaffold tem uma propriedade que se chama AppBar, e é ela que a gente vai usar para colocar a AppBar, que é a barra aqui de cima, tá? Para essa propriedade AppBar, a gente vai passar um widget chamado AppBar. Abre e fecha parênteses, beleza? Agora eu vou salvar esse código segurando o Ctrl S e o próprio Android Studio já vai estruturar e quebrar as linhas para mim. Tá? Apertei Ctrl S, já organizou o código para a gente. Então, ó, não se perde, tá? Scaffold, abre parênteses, fecha parênteses aqui embaixo. Tanto é que o comentário indica para a gente onde está sendo o fechamento de parênteses do scaffold. Dentro dele, entre os parênteses dele, a gente vai passar as propriedades que a gente quer atribuir a ele. Né? Uma das propriedades que ele disponibiliza é a AppBar e a gente está passando esse widget aqui. Tá? Agora, se eu executar esse código dessa maneira, sem passar nada para a AppBar, o que você imagina que aconteça? Vamos lá. Provavelmente, se você não tem nenhum conhecimento prévio de Flutter, você não imaginaria que aconteceria isso. Por quê? Porque a gente não está passando nada para a AppBar, ela está em branco, a gente não passou nenhuma propriedade, a gente não passou o título dela, a gente não passou uma cor de fundo dela, absolutamente nada, né? Ela está em branco. Então, por que ela tem esse formato, essa cor e tudo mais? Porque ela tem valores padrão. Então, ou não todas as propriedades, mas algumas propriedades dela, assim como de vários outros widgets, tem um valor padrão. E para a AppBar, o valor padrão é essa cor azul aqui, certo? E esse tamanho e várias outras coisas estão definidas para ela que para a gente não importa agora. Agora, eu tinha dito que se a gente quisesse alterar a cor de fundo daquela barra, a gente ia usar a propriedade chamada, e aqui eu vou quebrar a linha simplesmente para organizar o código, a gente ia usar a propriedade chamada background color, lembra? E aí a gente ia usar colors.blue para definir a cor azul. Só que o que eu não falei é que colors.blue já é o padrão de cor de fundo da AppBar. Então a gente nem precisaria definir essa propriedade e é por isso que, sem definir nada,
a cor da app bar já está azul. Agora, se a gente quiser mudar essa cor de fundo, aí a gente teria que realmente usar essa propriedade e passar a cor que a gente quer, por exemplo, vermelho. E se eu executar o código, você vai ver a cor mudando aqui. Vermelho, beleza? Agora, tinha mais uma coisa que a gente tinha feito na parte teórica, que é escrever meu app aqui em cima, né? E para isso a gente tinha passado um texto, um widget chamado text, para a propriedade title da app bar. Então eu vou digitar aqui a propriedade title da app bar e vou passar um widget text, abre e fecha parênteses, e dentro dele ele tem uma propriedade data que está escondida entre aspas, lembra? E eu vou passar um texto, uma string escrita meu app, tá? Então agora se eu executar esse código, aí sim aparece escrito aqui meu app e a cor vermelha, né? O que mais a gente tinha feito na parte teórica? A gente tinha escrito aqui no meio, no centro da tela, no corpo do scaffold, a palavra, ou o texto, na verdade, oi mundo, né? E nesse caso não está aparecendo porque a gente não passou nenhuma propriedade para o scaffold além da app bar, tá? E o que eu vou fazer aqui, que pode estar confundindo a sua cabeça, esse monte de código entre os parênteses da app bar, né? Mas esse parênteses de dentro é referente à app bar e esse parênteses de fora é referente a scaffold e o parênteses mais de fora ainda é referente a material app e o parênteses mais de fora ainda é referente a run app e a chaves é referente à função. Não importa muito essa parte de função, das chaves, nem nada disso. O que importa é que você consiga visualizar o que é cada widget e onde está cada propriedade deles, onde começa um widget, onde termina um widget e onde estão as propriedades de cada um deles, tá? Então aqui eu vou colapsar esse código, apertando nesse botão, clicando nesse botão menos, e o que isso faz é simplesmente esconder o código para a gente, para ficar mais simples de visualizar. E eu vou colapsar de novo para ficar mais simples de visualizar mais ainda, tá? Então aqui, a estrutura geral desse aplicativo. Para começar, a gente passou um widget chamado Material App, abriu, fechou, uma propriedade home e passou o widget Scaffold. A gente só passou a propriedade home do Material App. Agora eu vou descompactar esse código, vou abrir ele, expandir ele, e aí você vê que o Scaffold tem uma propriedade AppBar para a qual a gente está passando um outro widget AppBar. Agora, se a gente quer colocar um texto aqui no meio do corpo do scaffold, que é essa estrutura aqui de layout inteira, a gente precisa usar outra propriedade dele. Então, além dessa propriedade nessa linha, que é a AppBar, a gente vai na próxima linha usar a propriedade chamada body, tá? E para essa propriedade chamada body, a gente vai passar um texto. Então, eu vou passar um text, abre e fecha parênteses, e eu quero passar o texto oi mundo, né? O que esse código vai fazer? O que você espera que ele faça? Já vou executar para você ver o resultado. Escreveu oi mundo, mas não escreveu no centro. Sabe o porquê disso? Lembra que no meu exemplo, na teoria, eu tinha passado text para um outro widget chamado center, e aí sim tinha passado o center para a propriedade body do scaffold, né? Então, pelo fato de a gente estar passando o text diretamente, esse texto acaba pulando aqui para o canto superior esquerdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar ele, Ctrl X, eu selecionei o texto inteiro, segurei Ctrl X, e aí eu vou colocar um widget chamado Center. Abre e fecha parênteses, e eu vou quebrar a linha para ficar mais estruturado, e eu vou usar a propriedade Child desse widget Center para passar o meu text. Eu vou colar o text aqui. Agora sim, agora o text está dentro de um Center, e o Center está sendo passado para o body, para o corpo do scaffold, beleza? Agora o que vai acontecer com esse código, se eu executar, é que esse texto vai ocupar a posição central do corpo do scaffold, que é essa área branca aqui, né? Agora, o scaffold, assim como os outros widgets, tem várias propriedades. E eu vou colapsar o body só para ficar mais simples da gente entender, né? Então a gente passou a propriedade AppBar, a propriedade body, e existem outras propriedades que a gente pode passar, entre elas é background color também, tá? Quem mais tem background color? Lembra? A AppBar, a gente definiu a background color dela como vermelho. Eu vou expandir aqui para você ver isso. Ó, a AppBar
tem essas propriedades aqui, title e background, que a gente definiu. Uma delas é essa background color, que a gente está passando o vermelho. O scaffold também tem uma propriedade chamada background color, que faz essencialmente a mesma coisa, né? Então, repara, tem duas propriedades de mesmo nome em widgets diferentes. Por quê? Eles fazem essencialmente a mesma coisa, definem a cor de fundo, né? E aqui, se eu mudar a cor para colors.blue, por exemplo, e executar o aplicativo, executar o código, a cor de fundo vai mudar para azul. Agora ficou horrível o aplicativo, né? Mas é só para você entender. Eu poderia deixar, na verdade, branco, para voltar como estava. Só que branco é a cor padrão de fundo do body do scaffold, tá? De background color do scaffold. Então, eu posso simplesmente omitir essa propriedade que ele vai continuar branco. Se eu executar o código, vai continuar da mesma forma. Beleza? Beleza, mas Matheus, como é que eu vou saber quais propriedades cada um dos widgets disponibiliza e o que cada propriedade faz? Basicamente, você tem duas maneiras, tá? Uma delas é acessando o site do Flutter, que é esse site aqui, flutter.dev, e todo esse caminho eu vou deixar na descrição do vídeo para você poder acessar depois. E aqui você vai encontrar o catálogo de widgets do Flutter. Então, todos os widgets disponíveis no Flutter vão estar aqui. Alguns têm exemplos de como usar, outros não, talvez, não sei se todos têm exemplos, mas muitos deles têm, e todos têm as propriedades que eles possuem, beleza? Então, por exemplo, se eu entrar aqui em Material Components e entrar em Scaffold, você vai ver exemplos de como usar a widget Scaffold, tá? E mais para baixo, você vai ter a listagem das propriedades que ele possui. Então, você vê aqui AppBar, que a gente usou, Background Color, que a gente usou, Body, que a gente usou, entre tantas outras que a gente nem usou, nem passou, nem viu, tá? Mas se você tiver curiosidade e quiser se aprofundar, e eu até recomendo que você faça isso, o código no começo é simplesmente você brincar com o código, né? Para aprender mais rápido, né? Então, você pode ver quais são as propriedades aqui. Mas se você não quiser parar de escrever o seu código para entrar num site, para olhar as propriedades e tudo mais, existe uma maneira mais rápida até, que é dentro do próprio código. Então, por exemplo, eu tenho esse widget scaffold aqui, né? Abri o parênteses, fechei o parênteses, então tudo que está nessas linhas aqui faz parte dele, são as propriedades dele. Então, a gente está passando uma propriedade AppBody e outra body, e aí eu falo, pô, eu quero saber quais outras propriedades ele tem, o que mais será que eu consigo alterar nele? Então, eu dou um Enter na próxima linha, eu seguro Ctrl no teclado e aperto o espaço. E ele vai listar todas as propriedades que esse widget tem, tá? Então, você pode dar uma brincada com isso. E aqui na direita, você vê que tem uma descrição, uma breve descrição. Nem todas as propriedades têm isso, tá? Mas muitas delas têm uma breve descrição do propósito dela, do que ela faz. Beleza? Para esse vídeo é isso. No próximo, a gente vai alterar esse código para criar o layout do nosso aplicativo que transforma decimal para binário. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que depois eu respondo. Até o próximo vídeo. Tamo junto.